Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus. Quantos estão alegres de estar na casa de Deus? Aleluia. Eu e você somos um privilegiado, amém? Por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Pode ter certeza que tem pessoas que gostariam de estar aqui hoje e não pôde. Amém? Abre comigo a sua Bíblia no livro de Neemias, no capítulo de número 1 e o verso de número 5. Neemias, capítulo 1. Vamos ler o verso 6 ao invés do 5. Quem achou diz amém. Diz assim: eu achei, pastor, no telão. Alguns achou ali, glória a Deus. Então vamos lá. Verso 6, irmãos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, e também eu e a casa de meu pai pecamos. Pode sentar glorificando ao Senhor. Mas antes de eu entrar na palavra, eu quero dar um testemunho de gratidão a Deus. O cuidado dele tem sido diário, constante, e louvo a Deus por isso. Uma das coisas que luto para ser constantemente é grato à misericórdia do Senhor na minha vida, é grato pelo cuidado dele e grato pelos livramentos, que são muitos. Irmãos, no dia 3, na terça-feira, eu fui para Rio Preto e fui de carro. E passou Santa Fé, um pouquinho ali para frente de Fernandópolis, eu comecei a sentir umas dores nas pernas, como se estivesse doendo o osso lá dentro. Daí a pouco umas dores no braço, começou a doer essa parte de trás aqui, uma ruindade de estômago também. Eu falei para minha mulher, tem alguma coisa errada, porque tá doendo tudo, perna, braço, as costas. E aí começou a me dar um sono. Eu falei, não, vai ter que parar naquele posto. Geralmente uma hora, eu saio daqui sempre com 1h30 de antecedência. Eu falei, vou ter que deitar um pouquinho, tirar um cochilo aqui no carro, que eu não estou dando conta de continuar. Minha esposa não tinha melhorado a perna ainda, assim eu fiz, parei, pus o celular para despertar e dormi uns 40 minutos. E acordei, aquele corpo ruim, aquela ruindade. Resumindo, fui, era para fazer o exame. Quando está tudo bem, a cada 3 meses eu vou. Numa semana faço o exame, na outra semana, para ficar tudo pronto, eu vou passar pelo médico e ele vê os exames. Nesse dia eu fui só fazer exame e acabou 8 e pouco, eu já retornei. E ia passar na casa da minha mãe para almoçar e voltei devagar e ruim, fui só piorando, corpo e doendo. Aí eu já comecei a sentir uma dor na pele, parece que relava na minha pele e estava doendo. Foi esquisito. Aí resumindo, cheguei na minha mãe umas 11 e pouco e ela estava fazendo almoço. Eu não queria nem saber de comida, nem fome eu estava, e falei, eu quero deitar. Eu deitei, eram umas 11 e pouco, 4h30 da tarde, por aí deu trabalho para mim conseguir levantar, e eu vim embora na marra mesmo. Falei, meu Deus, o que está acontecendo, né? E assim, resumindo, chegamos aí e manteve aquelas dores no corpo, uma ruindade, queria só ficar deitado. E começou a dar febre, 37,7. Aí no outro dia já foi para 38,9. E aí começou a doer meus olhos.
não conseguia nem virar para um lado para o outro. Falei, meu Deus. E aí os sintomas, falei com alguém, falou, sintoma é tudo de dengue. Cabeça meio doendo, sintoma é dengue. E aí eu falei, meu Deus, porque essas doenças mais graves, a gente que é transplantado não pode correr risco. Mas resumindo, tínhamos a reunião aqui no domingo. Aí antes de dormir eu chamei minha esposa, minhas filhas, e falei, vocês têm que levantar um clamor por mim, porque do jeito que eu estou hoje, eu nem aguento ir na reunião amanhã. E aí levantaram um clamor, oramos. Aí eu senti uma pequena melhora no domingo e eu vim. E orando, Deus, se for uma dengue ou algo do tipo, que seja algo leve. Não deixa eu cair na cama igual a outra vez que eu tive, não. Meu Deus do céu, como foi terrível. E aí vim, tivemos um momento de oração entre uns grupos. Eu me prostrei aqui diante do Senhor sozinho, comecei a orar. E algumas pessoas que eu nem sei quem é, que eu estava de olho fechado, veio, orou por mim, clamou. E eu tive uma melhora muito grande nesse período até a noite. Eu não tive condições de pregar ainda, muito fraco. Mas, graças a Deus, irmãos, eu estou bem melhor para a honra e glória do nome de Jesus. Esperar o resultado da dengue, mas se foi dengue, o Espírito Santo de Deus falou, você só vai passar umas dorzinhas só, mas não vai atacar meu servo não. Então eu não posso deixar de agradecer a Deus, que para mim isso foi mais uma grande vitória. Amém? E eu estive em Santa Fé. Santa Fé está uma epidemia de dengue. Eu fui buscar um sobrinho meu lá que estava suspeito. Chegamos lá naquele dia, tinha 40 pessoas com suspeita de dengue esperando para ser atendido. No dia anterior tinha morrido uma pessoa de dengue. Então assim a gente tem que ser grato. Amém? Irmãos, eu quero falar um pouco desta palavra. Tentar ser breve. Mas uma palavra que o Senhor tem dado ao meu coração, tem falado comigo, e eu sei que há de falar ao seu coração. Preste bem atenção. Irmãos, esse texto, quando a gente fala de Neemias, a minha vida toda eu me identifiquei com Neemias. A minha trajetória, quando saí de Santa Fé para Paranaíba, eu me identifiquei com ele, porque eu saí de um lugar que nunca planejei, que nunca imaginei, para estar restaurando a igreja, templo. Tinha 4, 5 pessoas. Então eu sempre gostei muito dessa palavra, que eu me identificava com Neemias. Tem uma palavra muito conhecida que fala de muitas formas aos nossos corações. Então, a primeira coisa que me chama a atenção aqui, eu li só o verso 6 para ganhar tempo, mas se tiver tempo na sua casa, leia do verso 1 ao verso 6, de preferência até o verso 11, que vai explicar todos os detalhes. Mas nós vamos ver aqui, irmãos, que Jerusalém, Babilônia veio, os babilônicos lutaram, mataram muitos homens. Todos aqueles que tinham um pouco de entendimento, conhecimento, que poderia agregar alguma coisa na Babilônia, foi levado. As portas foi queimada a fogo, derrubados os muros, a cidade toda praticamente foi destruída. E nesse texto aqui, irmãos, alguns irmãos, um dos irmãos de Neemias vem visitá-lo, e Neemias pergunta, e aí, como é que está lá Jerusalém? Como é que está os amigos que sobrou? Ou melhor, como é que está cada coisa ali? E ele diz, olha, nossa cidade está toda destruída. Foi os muros, tudo derrubado. Eu não vou entrar em detalhe, mas quando a gente fala de muro, não é esse murinho nosso daqui não. Os muros daquela época, como já preguei algumas mensagens, era 15, 10, 20 metros de largura. O muro, largura, sem falar comprimento. Aí esses muros foram todos derrubados. E ele conta para ele, muros derrubados, muita coisa, porta queimada a fogo, as casas destruídas. A maioria do povo foi levado para a Babilônia. E os que sobrou está em extrema miséria. E agora então, essas palavras, irmãos,
entristece Neemias muito e faz ele tomar uma decisão. Preste atenção agora. Essa atitude faz Neemias, diante daquele monte de problemas, faz Neemias tomar algumas posições ou atitudes para alcançar vitória. Eu vou repetir, irmãos. Neemias decide alcançar uma vitória em meio àquele caos. A primeira coisa que eu quero falar ao seu coração, que o Espírito Santo diz, que tem situações que é você que vai ter que decidir ter vitória naquela área. Talvez Deus está despertando alguém aqui para levantar, se colocar de pé, para que você tenha vitória no casamento. Alguém que precisa se levantar para ter vitória na vida financeira. Alguém que precisa se levantar e ter vitória no trabalho. Nós vemos que Neemias que se posiciona e diz: olha, essa situação não pode ficar assim. Não tem como aquele lugar que é escolhido, que foi escolhido por Deus, povo elegido por Deus, um lugar que deveria estar louvando, adorando, honrando a Deus, está sendo destruído pelos inimigos. Então ele se posiciona para alcançar a vitória. Será que tem alguém aqui que tem se posicionado para alcançar a vitória? Será que tem alguém aqui que tem olhado para os problemas e olha e diz: não, eu não aceito, eu não concordo com isso, e eu vou atrás para mudar a história, para alcançar vitória? Então nós vemos aqui que primeiro ele que decide. Aí, segundo, grava isso, versículo 6 que nós lemos. Ele começa a tomar agora, irmãos, medidas para tirar tudo que atrapalhava, tudo que poderia impedir. Versículo 6. Primeiro ele decide alcançar a vitória, e agora? O que pode me atrapalhar? O que pode me impedir? Quais os primeiros probleminhas que vão surgir no versículo 6? Aí ele começa a orar e dizer o quê? Estejam, pois, atentos os teus ouvidos. Ele está dizendo: Senhor, eu vou agora abrir o meu coração, falar com o Senhor, mas, por favor, Pai, abre os seus ouvidos, que eu preciso que o Senhor me ouça. Ele queria ter convicção, irmão, que Deus ia ouvir ele. E nós às vezes tem que aprender isso, porque nós dobramos os joelhos, ou às vezes em pé, a gente começa a orar, só que às vezes a nossa oração não passa do teto. Talvez a gente acaba se distraindo, mas Neemias aqui não. Ele queria ter convicção que Deus estaria ouvindo o clamor, a oração que ele estaria fazendo ali naquele lugar. Quem está entendendo diz amém. Na sequência, olha o que ele diz aí, continua no verso 6. E os seus olhos, Pai, também estejam abertos. Que os seus ouvidos estejam atentos e os seus olhos abertos à oração que eu vou fazer. Ele queria que o Senhor parasse tudo e olhasse para ele e ouvisse o que ele estava dizendo. Pastor, eu não estou, parece que Deus não está me ouvindo, parece que minha oração não está chegando no céu. Então já começa tirando todo impedimento, todo atrapalho, se posicionando diante do Senhor e dizendo: Senhor, por favor, abra os seus ouvidos, que os seus ouvidos estejam abertos, seus olhos estejam abertos, para que a minha oração chegue até o Senhor, até o trono da graça. E não é só isso não, irmão, ele continua. Ouve a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti. Faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Os teus ouvidos, os teus olhos estejam abertos para a oração do teu servo,
Não era a oração de alguém. Era a oração do teu servo. Ele se identifica. Será que podemos olhar para o Senhor e dizer: Senhor, aqui quem está falando é o teu servo Fabiano. Que quem está falando é a sua serva. E o Senhor poder olhar e identificar e falar: peraí, é minha serva fulana, é o meu servo ciclano. Então ele diz: a oração do teu servo, de dia, repita comigo, de dia e de noite. Que tanto nós temos orado? Eu vou chamar a atenção de alguém aqui pelo nome que está conversando e não prestando atenção na palavra. Não quer ouvir a palavra, vai embora para casa. Aqui é lugar de louvar, adorar e estar na presença do Senhor em comunhão. De dia e de noite. Quanto tempo nós temos orado? Pastor, eu estou orando 1 minuto antes de ir para o trabalho, 3, 2. Quanto tempo nós temos orado? E ele diz o que? A minha oração de dia e de noite. De dia e de noite. E a oração dele estava sendo direcionada. Era para os filhos de Israel. Oração pelos filhos de Israel. E olha o que interessante, irmãos. Pelos pecados deles. E ele especifica: Senhor, orando de dia e de noite, para que o Senhor perdoe os pecados do teu povo. E o pecado meu e do meu pai, da minha família também. Sabe por quê, irmãos, que Deus permitiu o povo ir para a Babilônia? Porque Deus cuida do seu povo. Se você estiver na posição, irmão, se você estiver servindo a Ele com integridade, se Ele for a tua prioridade, pode levantar exército. Davi enfrentou diversos exércitos e nenhum teve poder sobre o rei Davi e Jerusalém. O Israel num todo. E por que agora Deus permitiu? Por causa distanciou de Deus, abandonou Deus, saiu da vontade de Deus. Eu estava aconselhando uma pessoa esses dias, porque é do tipo que se o trem está pegando fogo em casa, não está bem com o marido, o filho fica doente, acontece alguma coisa, está aqui, vem para os cultos, adora, serve, mas deu uma melhoradinha, começa a deixar de vir aos cultos. O nosso Deus, irmãos, não é um Deus de barganha. Não é um Deus que, não, se eu estou aqui na tua casa, então eu quero que o Senhor faz. Eu estou aqui na tua casa e não, irmão. Ele deve ser para mim e para você o nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Eu e você tem que olhar para Ele e reconhecer que não há Deus como o nosso Deus. Que Ele é soberano, que Ele pode todas as coisas. E vim aqui adorar Ele por isso, exaltar Ele por isso. Às vezes chegamos em casa cansados, né, não temos nem ânimo, um dia difícil, mas nós decidimos deixar tudo e fala: não, eu vou lá para a casa do Senhor, para adorar o meu Deus e ser alimentado, fortalecido, edificado. E quando você faz isso, de toda a tua alma e todo o seu coração, a bênção de Deus sobre a minha e a sua vida é uma consequência. Você pode adorar o Senhor por isso? Sabe por que nós temos alcançado tantas bênçãos e tantas vitórias? É consequência da nossa obediência, é consequência de estar se esforçando, se dedicando, mesmo fraco, sem vontade, desanimado, mas nós está aqui com o coração alegre, quebrantado, e Ele olha para os nossos corações. Não é o pastor Fabiano, não. Ele olha para os nossos corações e recebe o teu louvor, a tua adoração, porque Ele te conhece, Ele sabe a tua luta, a tua dificuldade, Ele sabe às vezes o processo difícil que você está enfrentando, mas não tem deixado de adorar a Ele. E aqui então, irmãos, Ele começa a eliminar os impedimentos. Espera aí, Ele já olha e fala: pecado, como eu já preguei várias vezes aqui, o pecado é a única coisa que nos separa de Deus. E Ele começa então a reconhecer isso, e por isso Ele se humilha, pedindo perdão pelo povo, pedindo perdão por cada um daquele povo, pedindo perdão pela sua família.
se humilhando diante do Senhor. Então aqui, repita comigo, eliminou coisas que podia impedir a vitória. O que é que está na sua mão que você pode fazer, irmãos, para parar de impedir a sua bênção, para parar de impedir a sua vitória? Porque às vezes tem coisas que está impedindo ou que vai impedir a nossa vitória e que não depende de Deus, depende de mim, depende de você. Quando Jesus chega lá diante de Lázaro, Jesus chega e opera o milagre? Sim ou não? Diga comigo, não. Diga toda a igreja, não. Por quê? Tinha algo que a família tinha que fazer. Jesus olha e fala, pera aí, ó, a parte dos 6 é tirar a pedra. Tira a pedra. Ou seja, tira o que está impedindo. Tira o que está atrapalhando. Tira aquilo que porventura não está deixando Deus agir em seu favor. Quando tiraram a pedra, o que o Senhor fez? Ele operou o milagre através de uma palavra. Por isso, irmãos, é importante de estarmos em obediência, a certificarmos de que está no momento certo, tempo certo, porque, irmãos, para Deus agir, Ele precisa de uma palavra. Você pode glorificar o Senhor? Diga comigo, uma palavra. Agora olha para o seu irmão e diga, uma palavra. Deus pode mudar tudo na sua vida. Uma palavra. Um estalar de dedo, irmãos, ó. Ele pode mudar tudo. Então tiraram o impedimento, tirou lá a pedra, ele olhou e diz, Lázaro, sai para fora. Às vezes, sabe quando você está dormindo na tarde, um soninho gostoso, aí alguém começa a te chamar e parece que você começa a ouvir, parece que aquele som lá longeão, alguém te chamando, aconteceu já com você? Parece que está longe, chamando longe. Aí vai até você acordar. Já aconteceu com alguém aqui? Eu imagino que com Lázaro foi desse jeito. A primeira vez, irmãos, ele estava morto há 4 dias. Só isso, irmãos, dá uma pregação de 2 horas. Para explicar. Que traz lições. 4 dias, irmãos. Imagino que já tinha estourado. Pele, tudo podre, fedendo já. E aí ele ouve de longe, bem longe, alguém chamando por ele. Imagina, ele ouviu, de repente foi fazendo sentido, ele abre o olho e na sequência mais uma vez, Lázaro, sai para fora. Imagina os nervos se firmando, carne ficando viva, nervos, veias, a pele se refazendo por cima, e aquele homem se levanta e vem andando com dificuldade devido às faixas, mas ele vem vivo para a honra e glória do nome de Jesus. Uma palavra. Então, irmãos, parte para cima da sua vitória. Tira os impedimentos, tira os atrapalhos. E deixa só Deus agir. Porque aí no momento correto, no momento certo, Ele vai mover em seu favor. Eu vou dizer de novo. Se você crê, adore Ele. Ele vai mover em seu favor. E a terceira coisa que eu quero falar aqui, irmãos, que está no versículo 4, que era o tema da pregação, e eu nem compartilhei com você, vou compartilhar agora. Vamos fazer de conta que nós estamos começando a palavra agora. O tema é, para alcançar a vitória, é preciso passar por cada etapa.
Então o que eu quero falar agora, irmãos. Primeiro, Neemias decidiu enfrentar algo porque ele quer vitória naquela área. Segundo, ele tirou os atrapalhos. E por último, ele passa pelas etapas. Presta atenção nisso, irmãos, e eu já vou encerrar. Eu quero falar só rapidinho. No versículo de número 4, o versículo 4. Quando Neemias ouviu tudo que estava acontecendo lá em Israel, a primeira etapa, irmão, a primeira coisa que ele teve que passar, olha o que a Bíblia diz, olha ele dizendo, sentei-me e chorei. Olha para o seu irmão e diga, passe pelas etapas. Sentei e chorei. Sabe o que às vezes acontece com nós, irmãos? Sabe às vezes o que acontece com nós? Na maioria das vezes a gente tenta ser forte. Na maioria das vezes a gente tenta engolir o choro. Perdeu a mãe, vai enterrar a mãe. Não vou chorar, eu vou engolir o choro. Ou eu vou enterrar o irmão, ou aconteceu uma tragédia. Ou perdeu o emprego. Sofreu algo que está ferindo, rasgando por dentro. A gente quer ser o quê? Quer ser forte. E a palavra aqui diz para nós, sabe o quê? Senta, deita e chora. Põe a boca no trombone e chora. Lembra quando você era criança? Você chegava a urrar para a mãe escutar que você estava chorando mesmo. Quando você levou uma surra boa daquela, chore. Como diz Eclesiastes 3, há um tempo determinado para cada coisa. Tem momento que é momento de chorar. É momento de pôr para fora. É as lágrimas correr mesmo. É você gritar às vezes, gritar de choro. Porque ninguém é de aço aqui não, irmãos. E nós temos que passar por etapa. Nós vemos que lá na frente Neemias se posiciona, mas antes ele passa por esse processo aqui, ó. Sentei-me e chorei. Será que tem alguém aqui que tem sido forte a vida toda? Forte para os filhos, forte para o marido, né? Muitos ainda têm aquele lema, os homens, né? Homem não. Quantos aqui já ouviu isso? Quantas vezes você já ouviu isso? Ah, homem não pode chorar, homem é homem. Filho, senta, chora, entra dentro do seu quarto, seja onde for, põe a boca no trombone e chora. E sabe o que é mais interessante da oração, do choro, irmãos? A Bíblia fala que o choro, as lágrimas, é uma oração que só Deus entende. A pessoa pode amar você como for, ele não vai entender a sua oração, mas o Todo-Poderoso vai ouvir a sua oração, e o seu choro, oração através do choro, ele vai ouvir. Ele vai ouvir. E outra coisa importante, Deus não resiste uma lágrima. Vou falar de novo, Deus não resiste uma lágrima. Então, quando é necessário, senta, chora, derrame as lágrimas, põe para fora. Porque você tem o Espírito Santo de Consolador, aleluia. Então tem etapa na sua vida, você vai chorar, chore. Segundo, primeiro ele sentou e chorou, e depois lamentei por alguns dias. Mas não foi uma hora, sentou ali e chorou uma hora. Não foi uma hora que ele lamentou. Em algumas traduções, o lamentar é expor para fora, é expelir para fora. Ele lamentou por alguns dias.
lembrava e fala: meu Deus, como que aquela porta era bonita. Não acredito que queimaram a fogo. Meu Deus, olha a estrutura daquele muro, como derrubaram os muros. Cidade bonita, olha o templo ali, a praça central. Ele lamentou por alguns dias o problema. Lamentar, irmãos, não é, entenda isso, lamentar não é reclamar. Lamentar não é murmurar. Lamentar é você ficar sentido, angustiado, triste com aquilo que você perdeu. Então, primeiro, ele chorou. Segundo ele, lamentou. O que ele estava fazendo aqui? Passando pelas etapas, vivendo o processo. Terceiro, irmãos, ele jejuma. Chorou bastante, lamentou, agora ele jejuma. O jejum, irmãos, 2 minutos tenho que terminar. O jejum, ele afunila a nossa intimidade com Deus. Ele gera intimidade, aproximação. E o jejum é algo que faz o poder de Deus se manifestar de forma poderosa. A Bíblia fala que tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. Eu disse na reunião aqui, irmão, se nós estamos orando por uma coisa e não está resolvendo, vamos reforçar. Então, peraí, eu vou jejuar um dia por isso. Não, peraí, não está resolvendo, não. Essa semana eu vou jejuar nesse propósito. Você vai ver, irmãos, o mover e o agir de Deus. E agora, então, depois que ele chorou, lamentou, agora ele começa a jejuar para se fortalecer. Agora já é outra etapa. Momento de se fortalecer, sentir mais a presença de Deus, ter mais intimidade, porque agora ele já tinha que se preparar para vitória. Diga comigo, preparar para a vitória. Olha para o teu irmão e diga: se prepare para a tua vitória. Então, terceiro, ele começa a jejuar. E agora, em quarto lugar, orar. Ele começa a orar para Deus dar estratégia, para Deus mover, para Deus trabalhar. Porque às vezes a gente quer resolver as coisas com nossas próprias mãos. Nós queremos resolver as coisas do nosso jeito. Começa a orar, começa a jejuar e diz: age, Senhor, em meu favor. Senhor, abre uma porta. Senhor, se prepara. Senhor, eu não estou sabendo como fazer isso. Senhor, me dá uma direção. E através da oração, irmãos, Deus vai mandar a pessoa certa. Deus vai direcionar a pessoa certa para resolver o seu problema. Ele sempre manda. E para mim finalizar, para você entender, irmãos, ele fez todo esse processo. Ele era copeiro do rei Artaxerxes. Copeiro, provava tudo que o rei ia beber antes. Se tivesse um veneno, algo, o rei não morreria. E aí está lá ele servindo o rei conhecia ele muito bem. Olha para ele e fala: Neemias, está tudo bem? Parece que eu sinto ser meio triste, meio abatido, meio... E aí ele diz: não, senhor, não estou feliz, não estou bem. Não tem como eu estar aqui feliz se toda a minha família e o meu povo está destruído. Para resumir, irmãos, ele pede uns dias para ele poder ir lá alcançar a vitória. E aí ele vai. Ou melhor, aí o rei olha para ele e fala: eu vou te dar uns dias. E eu vou mandar homens para ir com você e te ajudar nessa restauração. Eu vou mandar cartas para eles, o rei fulano de tal, ciclano, que são meus amigos, para doar material para essa obra.
vai soldados para proteger, e aqui tem carta. Onde você chegar, pode entregar que tem carta branca. Eles vão deixar você entrar, fazer o que for preciso. Você pode erguer a mão e glorificar o Senhor. Se você quer vitória, parte para cima, tome as decisões certas, viva cada etapa, até a de dor, de sofrimento, porque está chegando vitória, está chegando vitória, está chegando vitória, está chegando vitória. Se coloque de pé em nome de Jesus, porque eu quero declarar que está chegando vitória sobre a tua vida, sobre a tua casa nessa noite. Se você crê que está chegando vitória, já começa a agradecer a Ele.